Então vamos trazendo a presença de Jesus aqui, para que Ele possa nos envolver com seu amor, com sua luz, com sua paz, e assim então iluminar a cada um de nós com a mensagem deste momento. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, a lição de hoje é: nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemão, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Então aqui ele faz uma relação entre, os elementos, os seres ainda irracionais, então ele coloca pedra, os animais, em que a gente tem que meio que impor a eles a situação. Então a pedra a gente tem que tirar e colocar ela no lugar para ela ter a função dela. Nós, espíritos que estamos evoluindo, já passamos dessa fase, nós estamos já na fase do livre-arbítrio. Então aqui diz que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio e todas as oportunidades possíveis para que a gente possa exercer esse livre-arbítrio para o bem e assim para a nossa evolução. Então ele explica aqui, e ele diz assim, que sempre a gente tem que consultar o outro a respeito de qualquer atitude que compete a ele, O que ele quer a respeito disso, e não de uma forma obrigatória. Então aqui ele coloca que Deus ele é tão maravilhoso que ele coloca para nós, ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele não nos obriga a nada. Ele simplesmente nos deixa seguir com as nossas escolhas. E as nossas escolhas, as consequências são somente nossas. Então que a gente guarde bem aqui, olha, no domínio do bem, que nos domínios do bem. Esse título quer dizer que nós consigamos seguir a nossa evolução, dentro do nosso livre-arbítrio, nos domínios do que é do bem, fazendo o que é do bem. Entre todas as oportunidades que a gente sabe escolher sempre o caminho do bem. E assim, então, depois dessa reflexão, dessa mensagem, vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, que possa nos envolver no dia de hoje, com sua luz, com seu amor, com suas bênçãos, e tenhamos também a companhia dos nossos queridos mentores e amigos espirituais que aqui estão, para que possamos realizar cada atendimento, cada atividade, sempre com o amor, a harmonia e o equilíbrio. Assim, abrimos então
Fazemos a abertura de todos os atendimentos e atividades do dia de hoje. Graças a Deus. Lembrando a vocês, é sobre a nossa livraria, né, e a nossa biblioteca lá ambulante. Na biblioteca ambulante, vocês podem pegar quantos livros quiserem, levar, emprestar, depois, se quiser, pode devolver ou repassar os livros. Está ali para ser compartilhado, e tudo que é compartilhado se multiplica, né? E a nossa livraria, o que nós vendemos, apesar que a gente sabe que hoje o acesso pelo celular é muito, tablet, né? É muito mais fácil, né? Mas ainda tem aquelas pessoas que gostam de fazer uma leitura, né, num livro físico. Nós temos lá a nossa livraria, e essa livraria, a arrecadação ela é simbólica praticamente, e é para ajudar na manutenção da casa, tá? Porque a casa, ela é mantida como? Com a colaboração de alguns colaboradores, com a colaboração de alguns frequentadores, né? Com eventos que a gente faz, com a lanchonete, né? Receitas da lanchonete e da livraria, tudo isso a gente usa para poder manter a casa, né? Principalmente as necessidades básicas, né? De higiene, copo de água, galão de água. Então, quando vocês compram na lanchonete, vocês não imaginam o quanto vocês estão ajudando, né? A gente manter a casa, as nossas necessidades básicas. Assim como quando compra um livro, né? Isso para nós é maravilhoso. Com relação a doações materiais, que nós pedimos somente, mesmo, né, para a nossa campanha de fraternidade, que são roupas, né, alimentos não perecíveis, que isso tudo a gente direciona para famílias carentes. Então, essas doações, sim, a gente está sempre pedindo para aquele que pode. Então, é assim, é aquele que pode doar. Aquele que não tem condições de doar não tem que se sentir constrangido. Não, vocês não sabem o que é uma doação de prece, de vibrações, né, amorosas, para que aquele trabalho dê certo, para que ele tenha sucesso. Então, vocês não sabem a maravilha que é receber como doação uma prece. Então, todas essas doações, para nós, é muito importante, tá? Na nossa campanha da fraternidade. E dentro dessa campanha da fraternidade, aqueles que não sabem, né? 4 vezes por ano nós fazemos ação com moradores de rua. Então, a nossa primeira ação vai ser em março, no último domingo de março, dia 30. E aqueles que quiserem participar conosco, né? É só procurar o Geraldo ou o Fábio, que eles dão as coordenadas, tá bom? Eles que são os que tomam conta dessa parte aí, né? Na questão de receber doações e ficar direcionando e organizando, né? E o que mais que eu tinha para falar? Eu tenho para falar uma coisa bem importante a respeito das fichinhas de encaminhamento e faltas. É muito importante que todos tragam aquela fichinha de encaminhamento que vocês recebem quando sai da orientação. Por quê? Porque assim nós temos um acompanhamento melhor de quem está sendo frequente na assistência. Lembrando que não pode ter 2 faltas consecutivas e que tem que chegar até as 20 horas para poder fazer a assistência. E um outro ponto importante também, que eu quero também mais uma vez conscientizar a todos, eu já falei uma vez e vou repetir. Não é porque eu estou fazendo a assistência há 2 meses, 4 meses, 6 meses, que já está suficiente, já está assim, olha, ok. Eu posso estar melhor? Posso, mas a minha busca ainda não acabou. Então, eu só vou parar essa assistência quando eu retornar lá na orientação e falar, nossa, agora você está muito bem, você não precisa mais fazer assistência, mas você vem assistir palestra.
Ah, poxa, mas é cansativo fazer. Gente, vocês estão fazendo para o seu próprio bem. Quantas doenças físicas nós temos em que temos que tomar medicação por anos? E nós temos que tomar para ficar bem fisicamente. E o que é, então, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia de estar aqui, né? Ou qualquer casa religiosa, não precisa ser somente uma casa espírita, onde eu vou buscar e me entrego, né? Na busca de um auxílio. Então, nós temos sim que ter a consciência de que a minha busca ela é longa. A cura espiritual é longa, ela não é assim 6 meses, 1 ano, 2 anos. E mesmo depois, quando a gente encerra, que a gente tem a alta do orientador, nós precisamos continuar presentes nessa assistência. Na assistência, ouvindo a palestra, porque a palestra é um alimento espiritual eterno. Tá? Então, esses são os recadinhos que eu queria dar por hoje. E eu vou deixando aqui o meu abraço para todos, apesar que eu ainda vou continuar por aqui. E vamos convidando com muito carinho o nosso querido a Célia para fazer a nossa abertura. Em seguida, o Jair fará a nossa palestra. O Cadu vai fazer as vibrações. E a Devanir, o nosso passe coletivo e encerramento. Boa noite a todos, todas. Vamos então abrindo os nossos corações, deixando lá fora os nossos problemas e dificuldades e estarmos aqui de corpo e alma para estar atento na palestra da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu convido agora o Jair, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Tá dando para ver no fundo? Tá, né? Legal? Então, que possamos hoje fazer umas boas reflexões aqui, né? Falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre a doutrina cristã. Hoje eu vou falar sobre uma pequena frase de Paulo, uma pequena frase que está em uma das cartas que Paulo escrevia logo após o desencarne de Jesus, que é uma frase muito conhecida. É uma frase que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Traduzindo aí para a nossa linguagem mais próxima, né? Podemos fazer tudo o que quisermos, mas nem tudo é bom para nós. Eu sei que é uma coisa assim que é difícil muitas vezes a gente colocar em prática, né? Teoricamente é muito simples de entender, tá certo? Que tudo podemos fazer, mas nem tudo é bom para nós, né? Nós sabemos que a doutrina espírita, e essa é uma das coisas assim que me atrai bastante na doutrina espírita, desde quando eu comecei, que a doutrina espírita não nos proíbe de coisa alguma. Não tem nada da doutrina espírita que é proibido. É claro que nós entendemos também que nem tudo é permitido, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu chegasse aqui para fazer uma palestra hoje, o Jair vai fazer a palestra hoje, aí o Jair chega de chinelinho, uma bermudinha, né? Fica uma coisa meio estranha. Porque no ambiente da casa espírita, para palestra, a pessoa tem que vir numa roupa adequada. Não precisa ninguém vir de terno, nada disso, mas uma roupa adequada para aquele ambiente, tá certo? Então, nem tudo é permitido, vamos dizer assim. Porque se eu fizesse isso, a Ana já me chamaria lá e certamente ia me chamar atenção, né? Agora, nós sabemos que tem religiões que proíbem algumas coisas. Eu não estou criticando nenhuma delas. Cada religião tem suas características e as pessoas que vão naquela religião têm suas razões de estar lá.
Muitas vezes uma pessoa precisa daquela religião para que ela possa modificar a si mesma. Tá certo? Mas nós sabemos que elas têm algumas proibições, tem algumas coisas que elas não aceitam. Eu lembro que tem uma época que tinha uma senhora que vinha aqui na casa espírita, inclusive cantou comigo várias vezes aí, nós cantávamos, e ela veio no trabalho de cura, fez tratamento, melhorou de saúde, Aí passou um tempo, um dia, eu estava passando por esse corredor, ela me chamou e falou assim: Jair, hoje é a última noite que eu venho nesta casa, né? Eu olhei e só perguntei, mas tem alguma razão para isso, né? Ela falou: não, Jair, é que eu estou numa outra religião e se eles souberem que eu venho aqui na casa espírita, eles vão, vai ser problema para mim. Eu falei: tudo bem, vai com Deus, né, filha? Não tem problema nenhum, segue sua vida. Sexta-feira teve psicografia aqui na casa. Eu tenho uma amiga de infância. Desde criança, a gente brinca junto a vida inteira. E eu me surpreendi que ela estava aí. Porque ela é de uma religião assim, que eles não gostam muito que a pessoa vá na casa espírita, né? Mas ela estava aí, estava super arrumada, né? E ela ficou surpresa, porque ela veio super arrumada, porque no lugar que ela vai, todo mundo vai, de terninho, arrumadinho, né? E ela chegou aqui e as pessoas estavam com roupas comuns. Então, o que aconteceu? Ela chegou que ela veio pedir uma psicografia da mãe dela. Ela estava super arrumada, ela recebeu a psicografia da mãe dela, mas antes de ir embora, última coisa que ela falou para mim, antes de se despedir: Jair, não conta para ninguém que eu vim na casa, tá bom? Minha família não pode saber, nem lá na religião que eu vou. Mas tudo bem, eu não vejo problema em ela vir. Eu vejo problema nesse pensamento de que a pessoa não pode ir, nessa proibição, que eu não vejo lógica, mas respeito, né? Então, a doutrina espírita não proíbe nada, tá certo? Mas a doutrina espírita, ela faz um apelo à consciência da pessoa. O que a doutrina espírita faz? Ela vai dando subsídios, ela vai ensinando para a pessoa várias coisas. Por exemplo, ensinando como é que funciona o universo, quais são as leis que envolvem o universo. Vai ensinando para a pessoa quais são as noções básicas para uma boa convivência. A pessoa vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudando as obras e ela vai aprendendo muitas coisas que vai fazendo ela mudar o modo de pensar e agir. E aqui que entra uma questão que a gente vai falar um pouquinho, porque é justamente sobre essa questão do carnaval que está chegando nesse final de semana, tá certo? O carnaval está chegando, e o carnaval é uma época do ano que tem algumas peculiaridades. Ele é diferente das épocas normais do restante do ano. E aqui entra essa questão de que a doutrina espírita não proíbe nada. Mas eu quero ir no carnaval? A lei não proíbe. Eu lembro de uma amiga que vinha aqui também, que era espírita, que trabalhava comigo dando aulas, mas todo ano ela comprava ingressos, ela ia assistir o desfile, tudo bem, né? É um direito e uma escolha de cada um, tá certo? Mas a doutrina espírita não proíbe que ninguém vá onde quiser no carnaval que está chegando. Mas aqui, sobre essa questão, antes de pensarmos um pouquinho mais sobre o carnaval, vamos falar sobre algumas coisas que eu acho interessante. Quando nós estudamos as obras espíritas, todas elas praticamente batem numa coisa que é muito importante, que é o poder e a força do pensamento. Todas elas. A obra que você estudar da doutrina espírita vai falar para você da força do pensamento. Que a força do pensamento é a maneira que os espíritos se utilizam para se comunicarem. Tá certo? Nós ainda não temos uma noção real do poder que tem o pensamento. Mas a gente sabe que o pensamento, pelo pensamento nós podemos influenciar o outro. Pelos pensamentos, o outro pode nos influenciar também. Pelo pensamento, os espíritos que estão do outro lado, que a maioria de nós não vemos, podem nos influenciar.
Mas nós que estamos encarnados também podemos, pelo pensamento, influenciar os espíritos que estão do lado de lá. Então, o poder do pensamento é muito grande. Tudo em nós começa pelo pensamento. Ah, mas eu quero fazer uma faculdade. Antes de começar a faculdade, eu estou pensando nisso. Eu estou formando o pensamento, eu estou desejando. Então, tudo começa pelo planejamento que nós vamos tendo. E aí chega uma hora que a gente realiza, mas tudo começa pelo pensamento. No mundo espiritual e no mundo físico também. Então nós temos essa questão que é a força do pensamento. Nós temos uma coisa que chama-se lei de sintonia, que é outra lei que vai dizer o seguinte, que nós temos a força do pensamento e nós nos sintonizamos com aqueles que pensam semelhante a nós. É muito simples isso. Quem não gosta de ficar bebendo bebida alcoólica não fica no bar, não vai lá no bar ficar com os bêbados lá. Por quê? Porque não se sintoniza. É assim que funciona, é pela sintonia que nós nos comunicamos. Quando a gente fala, você lê o livro lá, qualquer livro espírita que fala sobre desobsessão, por exemplo. Qualquer livro que você lê vai ter essa questão, né, relacionada à obsessão. Como é que acontece a obsessão? Pela lei de sintonia, tá certo? Se eu estiver com o pensamento de matar o meu vizinho, estiver com o pensamento fixo em matar o meu vizinho, e tem lá espíritos do lado de lá, que tem o mesmo pensamento de matar, ou então não gostam do vizinho, o que eles vão fazer? Opa, ele quer matar o vizinho? Então vamos ajudá-lo, tá certo? Então vão se aproximar de nós. Quando uma pessoa pensa, por exemplo, em cometer suicídio, espíritos do lado de lá que também têm sentimentos muito depressivos e pensam em suicídio, se aproxima da pessoa. Então, tudo que nós pensarmos, nós vamos entrar nessa lei da sintonia, que vai, nos aproximar. É assim que funciona. É pela sintonia que nós gostamos mais de uns, gostamos menos de outros, porque não nos sintonizamos com o que ele pensa, com o que ele sente. É assim que funciona a lei da convivência. Aí nós temos uma outra lei que é a lei do livre-arbítrio, tá certo? Que são a lei das escolhas. São subsídios que a doutrina espírita nos dá, tá certo? Para nós compreendermos essa questão do que é lícito e o que não é lícito para fazermos. Então, nós temos todo o direito de escolher o que quisermos para nossas vidas, fazermos o que quisermos. Ah, quero morar no meio da rua? Vou morar. Ah, eu não quero mais trabalhar? Não vou trabalhar. Ah, eu quero conquistar isso? Vou conquistar. Então, é lei da escolha. Mas, toda vez que nós escolhemos qualquer coisa em nossa vida, nós não fugimos das consequências, tá certo? Nós somos livres para escolher o que quisermos, mas as consequências vêm mesmo que não quisermos. Então, podemos querer fazer, mas a consequência, queiramos ou não, elas vêm. Tá certo? Isso é como ir numa festa. Você vai numa festa, come que nem doido. Aí você chega em casa com uma dor de barriga, você escolheu comer que nem um doido, mas a dor de barriga vem mesmo que você não queira. Tá certo? Porque é assim que funciona. Sempre a consequência vem mesmo que não queiramos. Tá certo? E porque nós temos essa outra lei. Olha como as leis do universo funcionam. Todas elas são leis do universo. Tem a lei de causa e efeito. Fez, vem a consequência. A consequência no mesmo grau daquilo que você fez. Você fez uma coisa menor, consequência menor. Coisa maior, consequência maior. Fez coisa ruim, consequência ruim. Fez coisa boa, consequência boa. E assim que vai funcionando tudo. Tudo funciona desta forma. Então, não tem jeito de fugir destas leis. Ah, mas eu não acredito em Deus. Vai estar imerso nessas leis. Ah, eu não acredito nessa lei, não importa. Isso é como reencarnar. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Mas vai desencarnar e vai reencarnar de novo. Acreditando ou não acreditando. Porque as leis
leis são para serem seguidas. Tá certo? Então temos todas essas leis que vão nos acompanhando, tá certo? Em todas a nossa caminhada, né? E aí tem uma coisa, tudo isso que eu estou falando para vocês entenderem as questões do carnaval, tá certo? Tem uma coisa que se chama psicosfera. O que é psicosfera? É assim, tudo que eu sinto e penso vai me envolvendo. Onde eu vou, eu levo minha psicosfera. Ah, mas eu só tenho maus pensamentos. Eu penso só coisas ruins. Então, tem umas coisas que chamam miasmas, tem algumas coisas que vão nos acompanhando. Então, vai tudo nos envolvendo. É por isso que a espiritualidade olha para a gente e já sabe como é que nós estamos. Ele olha para a gente e fala assim, nossa, você está mal, hein? Porque ele olha até a nossa psicosfera. Nossos pensamentos e sentimentos nos acompanham. É por isso que o nosso lar é envolvido pelo conjunto da psicosfera de todos que vivem no lar. Se tem um monte de gente pensando coisas ruins dentro de um lar, imagina a qualidade do ambiente do lar. Aí você entra naquele lar e fala, meu Deus, mas que ambiente pesado, chato, né? Por quê? Porque você capta aquela psicosfera que está dentro daquele lar. Se você vai no lar, que as pessoas fazem evangelho no lar, pensam em coisas boas, você vai ter aquele lar leve, porque a psicosfera de cada um dos membros daquela família está bem suave, está leve, está uma psicosfera gostosa. E onde a gente vai, a gente leva a nossa psicosfera, tá certo? E aí a gente vai entrar nessa questão, né, que Paulo, além de falar dessa questão de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, fala o seguinte, que onde estivermos em nossas vidas, temos sempre uma nuvem de testemunhas. Significa que nunca estamos sozinhos em lugar nenhum. Não estou falando só de pessoas físicas, não. Estou falando das pessoas que a gente não vê. Tem uma coleção de livros que é do André Luiz Ruiz. É uma coleção de 3 livros psicografados pelo Lúcius. Um se chama Despedindo-se da Terra, outro é Herdeiros do Novo Mundo, e tem mais um que o outro não estou lembrando aqui agora. Né? Outro não estou lembrando do outro livro. Mas desses 3 livros, é uma coleção de livros que é ótima, são livros ótimos para a pessoa ler. E nesses livros, tem um capítulo que fala sobre o carnaval, é muito interessante, sabia? Não é só nesse livro, já vi em outros livros, sabia? Mas esse livro tem, que conta-se o seguinte, que aqui no umbral, nas trevas, tem os espíritos que vivem lá, viu gente? Tem cidades umbralinas, cidades com milhões de habitantes que moram lá em vários lugares. E lá, nesses lugares, eles têm as atividades deles. Ah, mas é atividade para o mal? Não importa, é atividade deles. Eles têm pessoas que se aproximam e inspiram pessoas a usar drogas, se aproximam e inspiram as pessoas a usar bebida alcoólica, se aproximam e inspiram as pessoas a mentir, a roubar, a enganar, tudo isso aí. Essa é a atividade deles. E eles têm lá o que eles ganham, que eles chamam vampirismo, eles vampirizam pessoas. Não é igual os filmes, não é igual os filmes do vampiro com aqueles 2 dentes, não tem nada a ver com isso. Vampirismo que suga as energias das pessoas. As pessoas que deixam ele se aproximar, eles sugam as energias de várias formas. Eles podem sugar a energia do álcool, a energia da droga, a energia da comida exagerada. Eles se aproximam das pessoas. E aí eles têm um prêmio anual que eles ganham, sabia? Tem um prêmio anual que eles ganham. O direito de, quando tem um carnaval, eles subirem para cima e conviver com as pessoas durante o carnaval. Olha que interessante. Eles sobem. Todos aqueles que fizeram por merecer ganham. É tipo um prêmio que a pessoa recebe e ele é liberado. E nesse dia, o plano espiritual superior libera aberturas de portais para que eles possam subir. Eu sei que vocês vão pensar assim, mas eles vêm aqui para envolver as pessoas e estimular as pessoas a fazer coisas erradas e o plano espiritual superior deixa. Mas tem uma lógica nisso, né? Então eles sobem
aos milhares, gente. Quando tá aquela festança, tá tudo legal, todo mundo se divertir, que as pessoas extrapolam, sabe? Eles estão lá para incentivar a extrapolar, para incentivar a fazer o que não deve, estão lá, todos estimulando. Mas como é que o plano espiritual age? Como é que o plano espiritual age durante o carnaval? Tá certo? Olha como é que eles agem. No caminho que eles vêm para as regiões de mais movimento, o plano espiritual superior coloca tendas. E o plano espiritual superior fica lá naquelas tendas. Então tá lá médicos, psicólogos, todo mundo está ali. Quando eles vêm passando, ao camarada, quando a pessoa vive lá no umbral, ela tem feridas, ela tem dores, ela tem problemas emocionais. E o plano espiritual sabe, quando vem passando, que eles veem que aquela pessoa tem condições de convidada, eles vão lá e se aproximam e falam assim, fulano, você não quer tratar essas feridas que você tem na perna? E olha, gente, quando a pessoa está doente, está ferida, machucada, em dor, é engraçada, ela aceita. Então, eles pegam, se aquele espírito aceitar ser tratado, então eles levam para dentro da tenda, eles tratam daquelas feridas, eles cuidam das dores daquele indivíduo. E aí também conversa com ele, oferece oportunidade de mudança, oferece uma coisa boa para ele. Você não quer sair dessa vida, você não quer, né? Então, o plano espiritual superior aproveita aquela vinda dos espíritos que saem do umbral para perturbar o ambiente e consegue resgatar alguns e tirar daquela situação que ele estava convivendo. Então, o plano espiritual aproveita tudo. Mas aqueles espíritos os mais perversos, eles vão estar nas festividades. Então, aquela pessoa que quiser quiser se drogar, vai ter espíritos que também são envolvidos com as drogas, que estarão ali impulsionando aquelas ações. Se a pessoa quer usar bebida alcoólica, vai ter quem acompanha. A pessoa que, por exemplo, tem assim, pensa só em abusos sexuais, vai ter espíritos que também pensam só em abusos sexuais, vai estar acompanhando. Então, então é o processo de sintonia. Eles estão ali no movimento. Eles conseguem perceber os pensamentos de cada um. O que você está pensando nisso? Então, eles se aproximam daquele que pensam igual a eles. Tá certo? Eu sei que vocês vão perguntar, mas se uma pessoa no meio daquela folia que tem bons pensamentos? Ótimo. Se ela tiver bons pensamentos, ela souber se proteger, ela vai conseguir evitar muitas coisas. Mas a maioria, infelizmente, não tem esse pensamento de proteção. A maioria não tem essa capacidade de fazer uma oração antes, de pedir pro anjo da guarda, pro protetor estar junto ali. A maioria não tem esse pensamento. Então, os que vão, infelizmente, a maioria, muitos se perdem pelo caminho. E uma coisa interessante, né? Porque a pessoa vai no carnaval, mas muitas vezes aquilo que ela colhe naquela festança toda, se ela não souber se preparar, não souber se auto-higienizar, não souber fazer uma conexão espiritual, ela vai levar por muito tempo ainda. Muitos trazem problemas ali que duram anos. Porque é assim que funciona. Tá certo? É por isso que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo? Posso fazer, mas nem tudo é bom para mim, tá certo? A doutrina espírita ensina uma coisa que é o orai e vigiai, né? Sabe aquela palavra orai e vigiai, que a gente fala tanto na doutrina espírita sobre orai e vigiai. Orar e vigiar não significa que você tem que ficar orando o tempo todo. As pessoas confundem isso. Orar e vigiar é você ser observador, é você estar atento. Presta atenção, estar atento, né? Que muitas vezes você vai nos lugares, as pessoas te oferecem coisas, você tem que estar atento. As pessoas se aproximam de você, quais são as intenções delas? Você tem que estar atento, né? Então, isso é orar e vigiar, não é ficar orando o tempo todo. Você acha que ficar orando o tempo todo vai resolver o problema de alguém? De maneira nenhuma. Você tem que estar atento, você tem que estar com a cabeça boa, estar bem,
né? Para que você possa não cair em algumas ciladas de vez em quando, né? Então, aí entra essa questão do domínio dos impulsos, da capacidade que a pessoa tem de ter o controle de si mesmo. Aí entra essa questão, será que nós temos o controle de nós mesmos? Nós ainda estamos naquela situação assim, se um monte de gente vai fazer uma coisa errada, estamos juntos, mas todo mundo vai fazer, por que eu não vou? Né? Nós somos assim, se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Mas só você que não. Aí você também acaba entrando naquele envolvimento. E é interessante uma coisa, eu vou contar um caso aqui que é muito interessante, que isso aconteceu quando eu estava na banca de jornal. O que é o envolvimento espiritual? Quem trabalha em comércio percebe isso aí. Quando alguém vem para te roubar, você é roubado e você, muitas vezes, você não consegue reverter a situação. Por quê? Porque quando o ladrão vem para te roubar, mas ele estava sozinho fisicamente. Porque às vezes vem ele mais 5, 6, 7, 8 espíritos juntos. Então, eles envolvem a pessoa que vai ser roubada numa energia que a pessoa nem percebe, quando percebe já foi roubada. Porque é um grupo, a pessoa não anda sozinha. A gente se ilude com isso. Mas no carnaval lá só tinha 50 que você vê. E os 100, 200, 300, 400 que você não vê. Porque o número de espíritos desencarnados é muito maior do que os encarnados. Agora, é bom que se diga que nós nunca estamos abandonados. Então, mesmo numa festa de carnaval, tem espíritos que também estão ali para proteger aqueles que merecem ser protegidos. Isso é bom que se entenda. Nunca estamos abandonados em lugar nenhum onde estivermos. Então, estamos lá numa festa, lá, não interessa o que está rolando. Todos nós temos condições de buscar a proteção, seja no momento que for. Nunca estamos abandonados. Aí a gente entra nessa questão, né? Que nem tudo é bom para nós. Mas usar droga é legal, né? É legal, né? Tá tudo legal, tá uma festa. Você pode usar? Pode. Ninguém vai te proibir. O seu mentor espiritual vai estar do seu lado lá, e vai até falar para você, ele vai até falar no seu ouvidozinho lá, olha, não faça isso, não use droga, ele vai falar. Mas a decisão final é sempre nossa. Então nós vamos ter sempre aqueles que vão nos incentivar a fazer o que não devemos, e vamos ter aqueles que vão nos incentivar aquilo que devemos. Mas vai depender daquilo que nós trazemos dentro de nós. Se nós temos o controle de nós mesmos ou não. Se nós ainda estamos naquela fase de agir pelos impulsos. Tá certo? Que quem age pelo impulso acaba fazendo coisas que não deve. Aliás, eu queria só para terminar aqui, que hoje eu estava assistindo lá um vídeo, não assisti nem inteiro, faltou um pedacinho para terminar, porque estava tarde, né? Não deu para assistir, mas é um vídeo do Divaldo Pereira Franco, que é um alerta para o Carnaval 2025. Ele fala que o Carnaval de 2025 vai ser um dos piores carnavais de toda a história. Opinião dele, né? É bom que você diga isso. A gente sempre vai orar para que as coisas sejam boas mas esse vídeo, independente disso, que eu não assisti até o final, não vou dar opinião, mas ele conta 2 histórias lá, gente, que vale a pena assistir. Alerta para o Carnaval 2025. Se não quiserem assistir até o final, não assistam, mas assistam as 2 histórias que ele conta, que são tão boas, que mostram como o universo funciona, como o universo conspira para que tudo sempre dê certo. Então, se você fizer uma escolha, por mais errada que seja a escolha que você faça, lembre-se sempre, no final, tudo vai dar certo. Porque por mais problemática que seja uma situação, por mais difícil que seja o caminho que tenhamos escolhido, por mais que tenhamos escolhido um caminho que tenha situações que não foram boas nem para nós nem para os outros,
podem ter certeza que vai ser no tempo de Deus, vai ser no momento certo, mas tudo sempre vai dar certo em nossas vidas. Então, se vocês, quem quiser achar que quer participar de uma festinha de carnaval, de um bloquinho, do que quiser, a doutrina espírita não proíbe, mas aprenda a se proteger, aprenda a cuidar de si mesmo, aprenda a buscar a espiritualidade, a presença de Jesus e Deus, para que você possa se divertir, mas também possa cuidar de si mesmo e terminar a festança bem e ir bem para o seu lar. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Que nós possamos agora unirmos em vibrações. Vamos vibrar pelas pessoas que se encontram enfermas em hospitais, pelas pessoas que se encontram em situações de rua, vibrar pelos nossos governantes, vamos vibrar por todos aqueles países que se encontram em guerra, por todos os países que se encontram em desavenças, vamos vibrar por todas as pessoas que necessitam de um carinho, de uma palavra. Vamos vibrar também por nós mesmos, vamos vibrar pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos familiares. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que estão pensando em tirar suas vidas. Vibremos por todas aquelas pessoas que precisam de um acalanto no seu coração. Vibremos pela nossa saúde, vibremos pela nossa vida, vibremos pela nossa família, vibremos pelos nossos amigos, vibremos pelos nossos inimigos, que se acham inimigos, vibremos por todas as pessoas que precisam, que necessitam de boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Convido agora nosso querido mentor para dar a sua palavra. Irmãos queridos de meu coração, mais uma vez estou aqui nessa oportunidade bendita de vos falar. E nos ensinamentos do Mestre, do nosso querido Mestre Jesus, temos o exemplo mais intenso de fé, de perseverança, de força, de esperança. Em toda a caminhada de nosso Mestre Jesus, tantas foram suas dificuldades, seus momentos difíceis, mas em nenhum momento ele perdeu a fé em nosso Senhor, nosso Pai. E estes ensinamentos, esse exemplo recebemos de nosso Mestre. E o que fazemos com ele? Esquecemos. E em nossas tribulações de vida, dificuldades, tristezas, sofrimentos, nos abandonamos, desistimos. Quando seguir a caminhada espinhosa
com a fé, a força, a perseverança e a esperança, nos faz alcançar vitórias maravilhosas que nem podemos imaginar. Mas nosso Senhor, nosso Pai maior, não nos abandona. Deixou-nos e entregou-nos nosso querido Jesus para nos levantar a cada caída, a cada tropeço. Lá está nosso Mestre Jesus a nos amparar, a nos levantar pelas mãos, dizendo: irmão, siga na fé, siga na perseverança, na força e na experiência, porque a vitória ali se encontra. Então, irmãos, vamos seguir essa caminhada tão difícil muitas vezes, tendo esse ensinamento à nossa frente e dentro de nossos corações, que a luz do Mestre Jesus esteja sempre radiante e luminosa, para que nos nossos momentos difíceis de caminhada evolutiva, que não é só no planeta Terra, mas é por toda a nossa vida espiritual, que Jesus seja nosso guia, nossa luz, o nosso exemplo para toda a eternidade. E assim vos deixo com essas palavras de amor. Deixo-vos também a minha rosa branca no coração de cada um. E sintam-se envolvidos neste momento pelo abraço de toda a espiritualidade aqui presente. E recebam essa chuva de pétalas coloridas caindo sobre cada um de vós, com as bênçãos e a luz de nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz, graças a Deus. Queridos irmãos, aqui presentes e também nossos queridos irmãos que estão online, nesse momento, sintam-se abraçados por nossos mentores espirituais desta casa, pelos mentores de cada um de nós, e um abraço gigante de Jesus. Nos sentimos um jardim muito florido, onde a paz irradia em cada ser, onde o passe irá nos trazer bênçãos de luz, as luzes curativas, verde, azul, rosa. Sintam-se agraciados durante este passe, para que possam receber as bênçãos divinas, as bênçãos que abraçam este universo e abraçam cada um de nós. Que todo esse sentimento possa estar presente durante toda a nossa semana, durante todos os nossos momentos de vida. Somos agraciados. E a Deus, ao nosso irmão Jesus, a nossa Mãe Maria, agradecemos sempre por sermos iluminados e por sermos agraciados com todas essas benéficas nesta encarnação. Que vocês possam aqui
voltar para os seus lares, sentindo esta luz. E os que estão em casa, que possam sentir em seu lar toda essa luz que nesse momento é irradiada dos céus, com muitas flores e muitas cores a iluminar o espírito de cada um. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.